Ei, turma, essa é a nossa última aula. Eu sou a professora Glaucia Xavier e hoje nós vamos falar sobre período composto, né? Para finalizar o nosso curso, é um dos conteúdos que a gente observa que, inclusive, ficam por último no livro da gramática, porque é um conteúdo que, para a pessoa compreendê-lo, é preciso que passemos por outras etapas antes de compreensão, como nós fizemos aqui. Como nós tratamos primeiro de sintagma, o que é frase, o que é uma oração, o que é um predicador, os termos que ele exige, e aí a gente chega num período que é composto por várias orações ali dentro. E o período composto, ele pode ser entendido e dividido, né, classificado por período composto por coordenação e período composto por subordinação. O período composto por coordenação, ele também tem uma divisão. Então, o período composto por coordenação, eu tenho uma divisão que a gente denomina de orações coordenadas sindéticas. Eu vou falar por que é esse sindética e assindética, tá? Uma diquinha assim para gravar. O que a gente mais tem que entender o que é um período composto por coordenação? Então, quando eu tenho orações dentro da minha frase, o período inteiro, e ali eu tenho várias orações, eu já falei, oração é toda vez que a gente tem um verbo, e tem algo que eu acho que eu não falei ainda com vocês, que pode ser uma dúvida. Por vezes, eu tenho um verbo que para que haja aquela ideia do verbo, eu preciso de mais de um. Por exemplo, quando eu tenho assim, a criança vai ficar bem. Esse vai ficar é o que a gente chama de perífrase ou uma locução verbal. Os dois juntos são um predicador, tá? O período composto por coordenação ou subordinação, ele vai ter mais de uma oração, por isso que ele é composto, né? E esse período composto por coordenação significa que todas as orações que estão ali, elas são independentes. E o que quer dizer uma oração ser coordenada, ela ser independente? Significa que ela não é um termo essencial de nenhum outro verbo. É isso. Então, por exemplo, quando eu tenho assim, a professora Glaucia chegou tarde e o aluno chegou cedo, esse chegou vai precisar de alguém, a professora chegou, e aí eu tenho um tempo, tarde. E aí eu tenho uma outra que é independente, também com outro verbo, que os termos essenciais estão todos ali. Então eu tenho duas orações que elas são independentes, elas são coordenadas. Ou seja, elas estão compondo um período, mas nenhuma ali é um termo essencial da outra. Não é, ok? Elas são independentes. Cada predicador de cada uma tem os seus termos essenciais. Você vai para outro predicador, tem os termos essenciais da outra. Os predicadores foram todos satisfeitos e a gente não tem nenhum problema. Qual que é a diferença de uma oração coordenada sindética e assindética? Uma oração coordenada sindética é porque ela precisa, sim, não que ela precisa, ela tem, sim, uma conjunção interligando essas orações dentro de um período. Então, quando eu falo que a professora Glaucia chegou tarde e o aluno chegou cedo, tem uma conjunção ali, tem o e, que está ligando as duas, né? Quando eu falo a professora chegou tarde, mas o aluno chegou cedo, então eu tenho uma conjunção que separa, ao mesmo tempo em que demarca a separação das orações, interliga as duas dentro de um período. Já uma oração coordenada assindética, esse A de negação, normal, anormal, sindética, assindética, significa que não tem conjunção. Então, lá na primeira aula eu dei um exemplo do tipo, a mulher chegou em casa, deitou no sofá, tossiu,
Levantou, observa que quem levantou? Tá lá na frente, a mulher. Pronto, a mulher levantou. Satisfez todas as necessidades da estrutura sintática, então nenhuma é termo essencial da outra e eu não tenho nenhuma conjunção separando, eu tenho vírgula, que está separando ali as orações que têm todos os seus termos essenciais. Isso é uma oração coordenada assindética. Agora vamos passar para as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas têm inúmeras classificações, várias, e elas podem ser divididas basicamente em 3 grupos. As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, tá? Elas têm esses nomes porque elas estão ali ocupando algum lugar. Então, primeiro vamos entender o que é uma oração subordinada. Se a oração coordenada ela é independente e ela não precisa de nenhum termo essencial de outra, ou ela não é o termo essencial de uma outra, isso é uma oração coordenada. Já uma oração subordinada significa que ela não é independente. Ela é subordinada a uma outra, que numa hierarquia é a oração principal, é aquela que tem algo a mais, ela que manda, ela que está ali naquela frase, naquele período, ditando o caminho a seguir. E a oração subordinada, ela vem para complementar as necessidades daquele predicador da oração principal. Então, vamos supor que eu tenha uma oração que seja assim, o povo quer. O povo quer. Observe que eu já tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, quer, verbo querer, o povo quer. Mas ela não está completa. Então, eu posso falar assim, o povo quer emprego. Pronto. Aí nós estamos voltando lá nas nossas aulas. O verbo querer tem que ter alguém que queira e algo que vai ser querido, desejado. O povo quer emprego. Povo e emprego são termos essenciais. Agora, esse termo essencial, no lugar de ser uma palavra como emprego, pode ser uma oração inteira. É só isso que é uma oração subordinada. É quando ela está satisfazendo a necessidade de um predicador. É quando ela é o termo essencial de um predicador. Então, como eu falei, o povo quer emprego, eu posso dizer assim, o povo quer ter emprego. Então, o povo quer é uma oração. Ter emprego é outra, que está subordinada a essa. Por que ela está subordinada? Porque ela é o termo essencial dessa que veio primeiro. Isso é uma oração subordinada. E aí a gente tem um mundo de classificações que acabam confundindo a gente, vai deixando o entendimento de oração subordinada, de fato, parecendo, meu Deus, isso é impossível aprender, é impossível compreender tudo. Porque a gente tem, por exemplo, olha só o nome, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aí eu vou lá e peço para você classificar. Então, tem lá a classificação oração subordinada, substantiva, direta. Gente, será que eu preciso mesmo saber todas essas classificações na ponta da língua? Se for um professor de português, é desejável. Mas um aluno do ensino médio, um aluno do ensino superior, ou para que nós sejamos bons escreventes, para que a gente escreva bons textos, a gente não precisa saber essas classificações, mas a gente pode entender. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, vamos lá. Se ela é uma oração subordinada, então eu já percebo que ela é o termo essencial de alguma outra oração, né? Ela é uma parte principal, não, ela é uma parte essencial que vai completar alguma outra oração. Ela é substantiva
porque ela está substituindo um nome. Então, por exemplo, o povo quer emprego. Emprego é um nome, porque não é verbo. Tudo que não é verbo a gente chama na linguística de nome, né? Então, o povo quer emprego. No lugar de emprego, eu posso ter uma frase inteira. O povo quer ter mais emprego. Tudo isso ali, ter mais emprego, é uma oração subordinada que está fazendo papel de objeto direto. Por que está fazendo papel de objeto direto? Porque é o verbo querer, o povo quer, esse verbo quer, né, de querer, quem quer alguma coisa. Vai precisar de um complemento que seja um objeto direto. E aquela frase inteira está no lugar de um objeto direto. O povo quer ter mais emprego. Ok? É isso. As orações subordinadas substantivas têm várias classificações. Pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, quando ela está no lugar do sujeito. Então, vamos supor que eu tenha, é possível que o povo queira emprego. É possível, eu já tenho um verbo. É possível que o povo tenha, observe que o sujeito está lá na oração subordinada. Então, por isso que é chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Os nomes são complicados e assustam. E o mais importante para escrever bem não é decorar esses nomes. O mais importante para escrever bem, que eu costumo falar com todos os alunos, é quando a gente lê um texto e observa que nenhuma frase está incompleta. Vamos supor que eu veja assim escrito num texto, que o povo, como que eu falei antes, o povo quer ter emprego. Então, imagina uma frase que eu vejo assim no seu texto escrito, ter emprego. Ter emprego não é uma frase completa. Lá na nossa primeira aula, nós falamos, para que seja uma frase, tem que ter sentido completo. Então, está faltando algo para ter sentido completo. Isso é o mais importante. É você observar se cada frase do seu texto tem um sentido completo. Vamos dar um outro exemplo. Visto que o povo quer emprego. Visto que o povo quer emprego não é uma frase completa. Ou ela está completando outra, ou ela precisa de um complemento. Visto que o povo quer emprego, precisamos de indústrias. Ou precisamos de indústrias, visto que o povo quer emprego. Então, observe que há um trecho ali, nesse período inteiro, que ele é subordinado, que ele está ali para complementar um sentido, ou seja, ele é um termo essencial de algum verbo. Ele está ali para complementar a sintaxe, tá bom? Como eu falei, nós temos orações subordinadas substantivas, que estão substituindo algum nome. Nós temos orações subordinadas adjetivas. Lembram na aula passada, quando eu falei do aposto, que é uma característica que está no meio da frase? Eu acho que eu dei o exemplo de Machado de Assis, né? Machado de Assis, que é um dos principais autores brasileiros, então é uma característica de Machado de Assis. As orações subordinadas adjetivas também são características. Só que em vez de não ter verbo, tem um verbo ali no meio. Então, elas são características com verbo no meio de um período. Então, nós chamamos de orações subordinadas adjetivas, tá? Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A gente tem um tipo que engloba todo mundo e um tipo que ela restringe, tá? Então, vamos supor que eu falo assim, as pessoas que estão com Covid vão ficar internadas. Quando eu falo, as pessoas vão ficar internadas, mas eu coloquei uma característica para essas pessoas. As pessoas que estão com Covid vão ficar internadas. Observa que tem dois tipos de orações subordinadas adjetivas quando eu separo com vírgula. Qual é a diferença? Quando eu tenho a mesma frase com vírgula e a mesma frase sem vírgula. Eu posso ter a frase assim, as pessoas que estão com Covid ficarão internadas. Ou as pessoas, vírgula, que estão com Covid, vírgula,
ficarão internadas. Observe que quando eu não tenho vírgula, eu estou restringindo. As pessoas que estão com Covid ficarão internadas, ou seja, só as que estão com Covid. As pessoas que estão com Covid ficarão internadas. Agora, no outro exemplo, eu coloco entre vírgulas. As pessoas, aí eu explico, que estão com Covid. Todas estão com Covid. As pessoas que estão com Covid. Aí, nesse momento em que eu coloco a vírgula, eu chamo de uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Eu estou explicando sobre as pessoas. Todas estão com Covid, então vão ficar internadas. Aqui não tem vírgula, a gente chama de restritiva. Eu estou restringindo, só as que estão com Covid vão ficar internadas. E sobre as orações subordinadas adverbiais, que nós temos uma lista enorme de tipos, eu preciso entender, por exemplo, que quando essa oração ela tem noção de tempo, no exemplo, o povo precisa de emprego quando está desempregado, esse quando está desempregado é uma noção de tempo, é quando ele está desempregado que ele precisa de tempo. O povo precisa de emprego, visto que está desempregado. O povo precisa de emprego uma vez que está desempregado. O povo precisa de emprego já que está desempregado. Então, eu tenho uma série de possibilidades e nomenclaturas. Mas o que a gente precisa saber, principalmente, é quando eu tenho um texto e eu tenho uma frase escrita assim, visto que está desempregado. Essa frase está sem sentido, incompleta. Ela é, então, uma oração subordinada. Na verdade, ela é o final de outra que você escreveu, ou ela é o início de alguma que você precisa dar um fim. O mais importante que a gente tem que saber sobre orações subordinadas é isso. Elas nunca podem ficar sozinhas em um texto, porque elas não são independentes. Na verdade, elas são um termo essencial de uma outra oração. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Fiquei muito feliz da gente se encontrar e estou à disposição pelo e-mail para quem precisar, tá? Até breve em um outro curso aí do Mais IFMG.